Você paz, queridos. Faz tempo que eu não posto nada aqui no canal, mas eu quero compartilhar aqui uma devocional com vocês. Eu estava hoje de manhã tirando um tempo de oração e leitura, e eu li o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 ao 14. É uma parábola bem conhecida do Senhor Jesus, e ele fala assim: Isso também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano estava em pé, longe, e nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque se todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Interessante, queridos, que na leitura bíblica nós vamos ver sempre esses dois personagens. Nós vamos ver o publicano e o fariseu. Quando nós olhamos as parábolas, vocês vão ver sempre esses dois personagens, um representando o cara que fazia tudo certinho, o exemplo da parábola do filho pródigo, o irmão mais velho, aquele cara que faz tudo certinho, que é trabalhador, que é esforçado, e nós vemos também o filho mais novo, aquele que é desleixado, sai, gasta tudo com os bens do pai, como você sabe da história. Quando nós olhamos essa parábola, nós vamos ver essas duas figuras, esses dois personagens, esses dois extremos, talvez, da vida humana. E quando nós olhamos o fariseu, interessante que o Senhor Jesus falava que o fariseu orava de si para si mesmo. Ele se exaltava pelas suas obras, por tudo aquilo que ele fazia, ele se exaltava por ser extremamente correto. E quando nós olhamos o publicano não conseguia nem levantar os olhos para o céu, mas encontrou um lugar de arrependimento. O trabalho do Espírito Santo, muitas vezes na nossa vida, queridos, é arrancar de nós, queridos, o orgulho. E o orgulho religioso se manifesta quando nós nos achamos superiores às outras pessoas, quando entendemos de alguma forma porque as nossas obras já estão aperfeiçoadas, ou até mesmo o trabalho do Espírito Santo pode nos levar a nos orgulhar de nós mesmos, achando que nós somos melhores do que os outros. Essa parábola aqui, queridos, é um alerta para mim e para a sua vida. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, ele é manso e humilde de coração. Quando ele coloca no final ali no versículo 14, digo a vocês que esse desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. A palavra justificação, queridos, é uma palavra extremamente forte. A palavra justificado, justificação, é aquele que se tornou justo diante de Deus através da obra redentora de Cristo Jesus. Quando nós entendemos essa palavra, queridos, nós entendemos que nós não estamos mais debaixo de condenação, que a justificação de Deus veio sobre as nossas vidas, que o justo morreu pelo injusto, que sou eu e você. Quando nós olhamos para isso, o Senhor Jesus fala que esse desceu justificado. A justificação veio sobre ele. Por quê? Porque ele se humilhou. Ele não se exaltou. A obra do Espírito Santo, queridos, sempre vai ser nos levar ao coração de Jesus, que é manso e humilde. Então, a obra do Espírito Santo sempre vai nos levar à humildade, a se humilhar. E a palavra de Deus fala que aquele que se humilhar, não aquele que for humilhado. Às vezes a pessoa fala, alguém me humilhou, essa pessoa me humilhou, mas os humilhados serão exaltados. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que se submeter à obra do Espírito Santo, se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, esse vai ser exaltado e pode ser exaltado nesse tempo ou no tempo por vir, queridos. A palavra de Deus ela é muito clara com relação a isso. E quando nós olhamos
para o fariseu, queridos, fazia tudo certinho, trabalhava, jejuava, dizimava de tudo o que ele ganhava. Os fariseus, queridos, eram um ramo da religião judaica extremamente rígido no seu compromisso para com Deus. Eles entendiam isso ou buscavam até mesmo uma santificação através das obras da lei. E eles buscavam isso com seriedade, queridos, mas eles estavam indo cada vez mais para longe de Deus. Por quê? Porque de alguma forma, queridos, ao se exaltar, ao se achar melhor do que os outros, nós acabamos nos afastando da obra do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E isso nós precisamos sondar todos os dias do nosso coração. Quando nós começamos a olhar para as pessoas e olhar de cima para baixo, começamos a nos comparar e nos acharmos melhor do que os outros, quando por causa da ação de Deus e às vezes até a ação do Espírito Santo genuína nas nossas vidas, nós nos achamos melhores do que os outros, queridos. Nós precisamos trabalhar o nosso coração, nós precisamos nos humilhar e confessar isso diante do Senhor e pedir para que o Espírito Santo toque as nossas vidas. Em momentos que nós fazemos discipulado, conversamos com pessoas, oramos por pessoas, nesses últimos anos, pela graça de Deus, nós temos discipulado muitas pessoas, nós vemos esse orgulho, muitas vezes, religioso, saltando à tona, na conversa, até mesmo nas machucaduras, porque muitas vezes nos machucamos porque não nos humilhamos, nos machucamos porque nos achamos no direito de julgar as pessoas e não nos humilhamos, queridos, debaixo da mão de Deus. Se somos o que somos, queridos, somos por obra redentora de Cristo Jesus. Quando ele fala, esse saiu justificado, a única maneira de eu e você encontrarmos justificação é nos humilhando debaixo da obra redentora de Cristo Jesus. É nos humilhando e identificando que eu e você precisamos e necessitamos de um Salvador, que nós, por nós mesmos, não alcançaríamos salvação, não alcançaríamos a redenção das nossas vidas. E se eu e você somos alguma coisa hoje, somos, porque Cristo Jesus morreu em uma cruz e nos justificou, e os que se humilham serão exaltados à altura do Filho de Deus. Eu quero compartilhar esse pensamento com você, algo que Deus colocou no meu coração. Se o conteúdo desse canal faz sentido para você, eu peço para que você se inscreva no canal, clique ali nas notificações, sempre quando a gente subir um vídeo, um devocional ou os vídeos da pregação até da igreja em Curitiba, você vai ter acesso a isso. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Escreve aí nos comentários o que você pensa sobre isso, escreve aí nos comentários até dicas de vídeo, aquilo que você quer ver aqui no nosso canal. Deus abençoe em nome de Jesus.